Porque eu acho que para empreender, de fato, tocar negócio, viver realmente das empresas que você cria financeiramente, eu acho que a gente precisa ter um nível de autoconhecimento muito alto. É do autoconhecimento que você sabe até onde você consegue ir, aonde você precisa de apoio, né, mental, psicológico, intelectual, realmente. As pessoas falaram muitas coisas e quase nenhuma se concretizou. Eu confesso que eu ainda sinto um pouco de culpa. Pra mim, Eu sinto culpa. essa questão Vários momentos. não é tão bem resolvida. Acho que mais 50% das famílias são sustentadas, a maior renda são de mulheres, sabe? Não são de homens. E eu acredito que, historicamente, muitas mulheres sustentaram a casa e fingiram que eram os homens que sustentavam. A minha avó até diz que a mãe é o veneno, no sentido de que a criança tá tranquila o dia inteiro, você chega, começa a chorar, quer ficar grudadinho com você, não quer fazer mais nada, porque ele se sente totalmente seguro pra ter todas as vulnerabilidades dele, pra fazer toda a mãe, porque você é a mãe, você vai amar ele independente de qualquer coisa. Um dos maiores medos que a minha geração de mulheres tem de se tornarem mães é perder sua identidade, sua liberdade, seus sonhos, abdicar de quem são. Afinal, todo mundo sabe como uma mãe deve agir, o que deve vestir, como educar os filhos, que tipo de carreira deve ter. Mesmo que para cada pessoa essa imagem seja completamente diferente. Acho que no fim, mesmo as que desejam ser mães, têm medo de não caber em todas essas expectativas. O que é um medo muito bem embasado, porque é impossível mesmo. Imagina quando você faz isso tendo planos ambiciosos e querendo gerir o próprio negócio. Junto com a maternidade vem um pacote de responsabilidade que pesa, mas também uma oportunidade incrível de inventar a própria maternidade e fazer as pazes com todos esses medos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Conheci a minha convidada de uma maneira bem inusitada como cliente aqui do estúdio. Ela grava o podcast delas, Empoderadas, inclusive fica a dica para vocês ouvirem. E nos nossos primeiros 5 minutos de conversa, a gente já descobriu muitas coisas em comum, que os nossos filhos nasceram no mesmo dia, inclusive. A Lê é assim, faz amizade nos primeiros 5 minutos e o universo claramente queria que a gente se encontrasse, né, Lê? Ela é sócia da FI Consultoria, dona de uma hamburgueria e uma empreendedora nata, que já começou fazendo isso desde o dia 1, saiu da faculdade já empreendendo. E para a gente desbravar essa e muitas outras coincidências da vida, vamos começar o nosso papo. Bem-vinda, Lê. Obrigada, Amanda. Muito legal. Você descreveu nossas coincidências, né? Nós somos capricornianas. O estúdio de vocês começou na mesma casa que a gente alugou agora, que a gente nunca teve escritório, né? Já a empresa tem 11 anos, mas a gente sempre foi digital. Sim. E é engraçado realmente perceber essas coincidências e o jeito também que a gente toca, né? Com muita responsabilidade a vida, mas com uma certa leveza, assim. A gente não é muito... Eu percebo já, até Sim. como mães, assim. É isso. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre a maternidade, sobre empreender sendo mãe, sobre todos os desafios e delícias, né, que isso envolve. Então me conta, Lê, pra gente aquecer, o que você gostaria de ter sabido antes sobre a maternidade, mas que você só descobriu na prática? Eu acho que a gente menospreza um pouco o tempo, né? Essa relação que a gente tem com o tempo mesmo. Eu que sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre tive em vários ambientes, eu acho que eu tinha uma liberdade de tempo, como eu fui mãe mais velha, quase 40 anos, fiquei muito tempo adulta, eu sempre falo isso, com uma liberdade muito grande, né? Excessiva. Então eu ia, vinha, viajava, voltava, mudava. E você vê que essa relação com o tempo de realização das coisas, junto com a maternidade, isso muda bastante, né? Uhum. Claro, você tem um ser humano para você dedicar tempo, né? É um ser humano que depende de você, do pai ou da outra mãe, etc. Para tudo. Então, acho que essa, para mim, foi... A galera fala um pouco das demandas, fala do cansaço, fala de tudo... Mas eu acho que tem uma relação com o tempo, assim, que muda demais, assim, no dia a dia. E você acha que junto com o tempo também mudou teu senso de prioridade ou não? Eu acho que a prioridade 1 é sempre o nosso filho, né? Sim. Não tem como. Então, tipo assim, eu já esperava isso, né? Eu acho que a minha gravidez, eu já coloquei ela em primeiro lugar. Não me cuidei demais durante a minha gravidez, né? Eu tive a oportunidade também de ter uma gestação calma, tranquila.
e bem acompanhada, assim. Nem enjoo você teve no começo? Eu não tive enjoo no começo, graças a Deus. Eu só tive uma preocupação que a minha filha, nos últimos 3 meses, a gente descobriu que ela era um pouco pequena. Ela tinha um percentil. Quem ainda nunca foi mãe, nunca escutou falar desse negócio de percentil. Eu passei 20 anos em... É todo um vocabulário Todo novo, né? vocabulário materno. Mas depois que a gente se torna mãe, tem isso. Ela estava num percentil baixo, então eu comecei a fazer uma dieta e acompanhar isso semanalmente. Então eu fiquei um pouco mais preocupada no fim, mas estava tudo bem, então também foi tranquilo. E eu acho que na gestação eu já tornei o bebê uma prioridade, a minha filha uma prioridade, né? E isso mudou tudo, a relação que eu tenho com tudo na vida, né? Então, realmente, eu acho que até mudou um pouco o jeito que eu produzo hoje, trabalho, né? O jeito que eu impacto os lugares que eu tô, os ambientes, as minhas empresas e tal. Acho que mudou um pouco o jeito de me organizar, realmente. Então, você estava falando da gestação, uma coisa que eu lembrei é que eu era, péssimo exemplo isso, mas eu não era muito atenta à minha saúde em termos de fazer consultas com regularidade, né, todos os exames, com a vida corrida. E eu senti, eu não tenho tempo para me dedicar a isso, né, tempo para me dedicar à saúde, olha que absurdo. E na gravidez, eu fiz todos os exames e mais um pouco, eu tinha, né, quem é gestante sabe que tem toda uma... Gente, vira um job. Vira um novo job. Eu vou falar pra vocês, gestar hoje em dia, a ciência evoluiu tanto que é um job. Sim. A gente precisa de tempo real, assim, dedicado àquele job, assim, novo. E você tem uma agenda completa cada trimestre e eu conseguia tempo pra isso. Que é uma coisa que eu não olhava com atenção devida, né? E na gestação eu fiz. Então, acho que já na gestação muita coisa muda, né? Não é só depois que o bebê nasce, você já começa a repriorizar e olhar de forma diferente tudo. E falando ainda da gestação, me diz, Lê, você sentiu que as pessoas começaram a te tratar um pouquinho diferente porque você estava se tornando mãe? Ou não? Em relação ao olhar, o tom, as expectativas que tinham sobre você, sobre o seu trabalho? Eu acho que muita gente falava coisas que eu sabia que não iam se concretizar, porque eu acho que quando a gente faz muita terapia e já tem porque eu acho que para empreender, de fato, tocar negócio, viver realmente das empresas que você cria financeiramente, né? Eu acho que a gente precisa ter um nível de autoconhecimento muito alto, tá? Eu acho que isso, porque é do autoconhecimento que você sabe até onde você consegue ir, aonde você precisa de apoio, né? Mental, psicológico, intelectual, realmente. Então, acho que eu tinha um autoconhecimento de mim muito grande. Então, tem alguns clichês que as pessoas falam o tempo todo. Você não vai mais conseguir fazer isso, você não vai conseguir fazer mais aquilo. Eu viajava de muito, muito. E daí as pessoas falavam pra mim, você não vai mais conseguir viajar, não vai ser assim no começo. Você não vai ter tempo para trabalhar, você não vai conseguir, tudo isso de negócio, tudo que você faz, você não vai dar conta. Eu acho que, assim, as coisas mudam, real, mas eu acho que não dar conta é forte demais, real, assim, tipo, não dar conta, né? Quantas mulheres estão aí trabalhando no mercado de trabalho, não só as empreendedoras, mas que estão no mercado de trabalho e dando conta de uma rotina exaustiva até, que elas são, né, às vezes não dividem de forma bacana em casa todas as tarefas e tal, estão exaustas. Então, eu acho assim, as pessoas falaram muitas coisas e algumas, quase nenhuma se concretizou. Eu acredito muito que cada um tem uma gestação e cada um tem uma vida e uma família, uma forma de viver mesmo, assim. Sim. Hoje eu tenho certeza disso, sabe? As pessoas priorizam coisas também. Eu já viajei com a minha filha para fora do país quando ela tinha 6 meses. Sim. Já. E foi uma viagem um pouco diferente, porque a gente foi para Patagônia no verão, uma viagem mais rústica, que as pessoas não fariam e tal. Então, a gente continuou no mesmo estilo de viagem que a gente curte, que é natureza mesmo. Então, tudo isso, eu lembro que uma vez eu pedi dicas de viagem na internet, todo mundo só me mandou resort e tal. Gente, sem preconceito, mas eu odeio ficar Você gosta de trancada. viagem mais roots? Putz, eu odeio ficar trancada dentro do hotel. Eu gosto de conhecer as coisas. Pode ser um bom hotel, mas eu preciso Explorar a cidade. explorar, entendeu? Então, eu sinto que são duas camadas nessa parte da expectativa das pessoas. Em relação a ser mulher, já tem uma camada gigante envolvida, que parece que quando você empreende, meio que
você tem outras alternativas, sabe? É como se o seu negócio... Beleza, você tá tocando um negócio, mas a qualquer momento você pode parar. Não é como se fosse... A agenda é sua, né? Não é de um terceiro, né? Fosse a prioridade absoluta de vida, é o teu projeto de vida, é o que você construiu. É como se fosse assim... mas você vai ser mãe agora? Então, dá uma paradinha aí. Eu sinto que quando um homem tem um negócio, e sem querer militar demais, mas eu sinto muito essa diferença de perspectiva, aquilo é lidado como uma prioridade diferente. As pessoas enxergam que não, isso não pode ser afetado, é o trabalho dele, é o negócio que ele construiu, mas com a mulher é meio que assim, ela tá fazendo isso agora, ou esse é o negócio dela, mas se a vida dela mudar um pouco, ela pode dar uma parada, assim, sabe? É como se exceções se abrissem nesse sentido. Então, sendo mulher, isso já acontece. Não, para contar recente sobre isso, que é incrível, assim. Parece que não é levado tão a sério. Sim. Né? Termina que eu vou contar uma coisa absurda. Tô curiosa. E a gente faz aqui muitos podcasts de empreendedorismo e é muito comum, assim, até quando se fala sobre negócio, você quer, como é que eu posso dizer, simplificar quem é o gestor, você fala o cara, o empreendedor, o empresário, você sempre reduz isso, né? A imagem que se forma na cabeça das pessoas do empresário é um homem. Então, quando é uma mulher, eu sinto que é tratado muito diferente em relação aos momentos de vida, em relação às prioridades. E eu acho que a maternidade meio que evidencia isso. Perfeito. É porque as pessoas realmente... A gente tem uma fala minha da Aline e da Fih, né? Que sempre, quando as pessoas vão tratar a mulher, sempre trata como empreendedora. O cara é empresário desde o dia 1, que ele abriu o negócio dele. Sim. A mulher, nossa, se ela não faturar 1 milhão mês, se ela não faturar 5 milhões ano, se ela não sei o que, ela não é empresária ainda, né? É muito engraçado. Mas aconteceu uma coisa que evidencia muito isso que você está falando. Eu não vou citar quem são as pessoas, porque claro, é de cunho pessoal um pouco. Mas eu estava numa mesa falando de negócios e só tinham 4 pessoas nessa mesa, né? E eu estava conversando com um homem que recém assumiu o negócio. Ele acabou de sair do mercado CLT. E ele falou, a gente estava conversando de negócio, eu falei, eu tive uma ideia há um tempo e eu vou colocar em prática, que era essa nova empresa que eu acabei de criar. E daí uma pessoa muito íntima falou para mim assim, vai curtir sua maternidade e tal. Uhum. E eu pensei, isso nunca seria falado para aquele cara que estava conversando comigo. Nunca, vai curtir sua paternidade. Sim. Entendeu? Um homem nunca vai escutar isso em relação a um projeto, o desenvolvimento dele no mercado CLT ou mesmo as empresas que ele cria, os negócios que ele toca, entendeu? E eu achei muito, assim... É quase colocado como incompatível, né? Ser mãe e empresária. Ser empresária e ser mãe. E tem muitas mães que são empresárias, muitas mães que são empresárias, né? E eu acho que tem outros dados nesse país que a gente precisa evidenciar que é assim, acho que mais de 50% das famílias são sustentadas, a maior renda são de mulheres, sabe? Não são de homens. E eu acredito que, historicamente, muitas mulheres sustentaram a casa e fingiram que eram os homens que sustentavam. Sim. Hoje eu tenho essa... Até, né, por coisas familiares, por histórias que a gente tem. E eu acho que a gente acaba... O machismo, né? Ele acabou sendo tão enraizado na nossa sociedade que a gente leva para uns patamares, para um lugar que a gente deixou até a mulher que sustentava a própria casa. Hoje a gente tem histórias de mulheres exaustas e tal, que ela não podia nem falar sobre aquilo. E tem que proteger também o brio do homem, né? O brio do homem, né? Que coisa mais brega, né? O homem devia se orgulhar demais de ter uma mulher foda do lado, né? E eu divido o mundo, minhas amigas dizem que eu divido o mundo entre coisas bregas e não bregas, né? Esse homem que não consegue com mulher de sucesso, eu acho, é uma grande breguice, né? Sim. Mas é isso. Então, assim, acho que tem coisas que são faladas pra gente e que as pessoas querem, assim, parar a gente de alguma forma. É uma luta muito grande durante a maternidade, depois que a gente tem o filho. Sim. Então, eu percebo isso diariamente e eu acho que as pessoas olham bastante com preconceito quando você está inovando, quando você está trabalhando demais,
né? Hoje mesmo eu tive uma fala em casa, porque a minha filha vai para a escolinha algumas horas por dia, e ela estava um pouco doente, e a gente decidiu que ela ia ficar em casa, né? E a avó dela tá em casa, uma das avós, eu falei assim, só que eu tenho um compromisso, eu tenho um podcast, vocês vão ficar com ela realmente, fora todo o trabalho, todos os outros projetos. Vocês vão ficar, porque senão eu preciso que ela vá para a escola. E isso soa bem... mais forte, né? Muito forte. E eu acho que eu aguento tudo isso, porque realmente eu tenho uma personalidade um pouco mais forte, assim. Sim. Eu acho que não é nenhuma questão de resiliência. Eu acho que a gente tem muitos pontos negativos e muitos pontos positivos nas nossas personalidades, mas esse é um ponto positivo para os negócios, sim. Sim. Eu confesso que eu ainda sinto um pouco de culpa. Para mim, Eu sinto culpa. essa questão Vários momentos. não é tão bem resolvida. Mesmo sabendo que aquilo precisa ser feito, que é uma prioridade para mim, que eu tenho compromissos, né, para serem cumpridos, tanto com o meu time, quanto com meus clientes e tal. Estar fazendo as coisas de trabalho e, às vezes, empreender é fazer coisas em horários meio malucos, né? Sim. Então, te exige ali uma atenção e, às vezes, em alguns momentos, uma sobrecarga, que quando eu tô fazendo, eu me sinto uma mãe ruim, às vezes. Então, eu também sinto culpa um pouco, sabe? Em vários momentos, né? Às vezes eu vou deixar ela na escola, eu sinto culpa, sei lá, em momentos... Eu organizei um pouco a minha agenda, então eu fico com ela no período da manhã, né? Umas 4, 5 horas por dia, desde a hora que ela acorda. E isso me dá uma satisfação muito grande, eu tento ficar bem focada nela, né? Mas isso é outro privilégio que nem todas as mães têm. Então, eu não tô aqui para falar da minha maternidade, mas a gente também tem que entender que tem mãe que voltou pro CLT com 6 meses e realmente não vai ter tempo. Ela vai deixar... 6 meses ainda quando a empresa é muito boa. Exato. E daí, o que eu acho importante falar é do impacto financeiro. Para essa pessoa que aconteceu isso, eu falei, a minha renda tem um impacto imenso no meu estilo de vida. Sim. Então, a minha renda é muito importante do ponto de vista familiar. Fora isso, outros sonhos, né? A criança cresce. Minha mãe sempre me ensinou muito. Isso eu acho uma coisa importante. Como a minha mãe me teve muito cedo e demorou muito para ter minha irmã, ela viu esse crescimento junto com ela, né? Então, ela viu que a gente ia para o mundo logo, na primeira filha. Então, ela fala, a maternidade vai passar. E também, se a gente não tiver as nossas carreiras, a gente tem que curtir, tem que equilibrar. E se a gente não tiver realizado as coisas e tal, esses certos momentos vão passar e a criança vai se tornar uma pessoa adulta. E daí? O que você vai ter aos 50? Aos 60 anos, porque hoje 50, 60 anos é muito jovem, né? E eu penso muito também no peso pro próprio filho, Exato. de ser a única coisa da vida da mãe. Sim. Legal, ter o momento de dedicação é precioso, ter esse elo com o seu filho. Ninguém merece. É mágico. Mas conforme a criança vai crescendo e tal, se você é absolutamente a única coisa da vida da sua mãe, como que vai ficar a sua cabeça? E eu acho que é importante também ver a sua mãe realizando os próprios sonhos, sendo um indivíduo para além de você, né? Porque eu acho que esses dias eu até perguntei para uma pessoa próxima, qual que é o sonho da sua mãe? Ela não soube dizer. Mas você sabe que tem um podcast que a gente gravou com a Esther, que é uma mulher impactante, ela é uma arquiteta que começou a impactar a comunidade onde ela vivia. E na primeira, ela contou isso no podcast. Ela falou, Letícia, a gente nunca sabe o sonho da nossa mãe, a gente só sabe do nosso pai. Sim, isso é muito forte. Isso é muito forte, entendeu? Isso me bateu. Eu quero que a minha filha tenha certeza dos meus sonhos, assim, que ela cresça entendendo que eu sonho coisas, entendeu? Isso ficou pra mim. Assim. E também não ache, né, porque eu já vi muita gente até falando no TikTok sobre isso, que algumas mães, é uma coisa pesada de se dizer, falavam, por causa de você eu abdiquei disso, daquilo, não sei o que. Isso era uma coisa comum antigamente, assim, muitas mães falavam isso. Não quero culpar as mães, mas imagina na cabeça de um filho, tipo, eu sou o motivo da minha mãe não viver o sonho dela. Isso é uma coisa muito pesada, é um fardo que eu não quero que o meu filho carregue, sabe? Então, ao mesmo tempo que rola culpa, eu penso nisso também. Será que, tipo, não é um exemplo muito forte para ele ver eu conquistando coisas, ver eu me realizando profissionalmente, dá a sensação que ele vai poder também fazer o que ele quiser na vida, né? Então, acho que eu sempre tento equilibrar, assim, na minha cabeça, essas duas vozes. Eu acho que a gente tem que tirar das mães esse peso, sabe? Eu acho que as mães antigas e
né? As gerações, elas talvez achassem que a culpa era do filho, que elas paravam de trabalhar, mas a culpa era dos companheiros, né? Porque o companheiro era zero apoio, né? O pai da gente, da nossa geração, pegava a gente, entregava para a mãe, e a educação, tudo era responsabilidade da mãe da gente, da minha mãe. Sim, entendeu? Então, era assim que as coisas eram feitas. Então, se as mães antigas deixaram de fazer coisas, provavelmente também porque elas não tinham essas oportunidades de se posicionar e de ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio, né? Não se falava nisso muito com esse nome, né? As pessoas, as famílias ajudavam. Sempre mulheres ajudando outras mulheres. Mas assim, não é rede de apoio, né? O marido, o pai do filho, ele é responsável 50% por aquela educação, 50% por aquele desenvolvimento. Levar na escola, médico. Voltar e tal. Eu acho que isso tudo é muito importante, assim. Acho que as pessoas, antigamente, estavam distantes desses conceitos, né? Sim. E falando, agora a gente falou um pouquinho das mães antigas, né? De ancestralidade, eu acho legal refletir sobre isso, né? A gente ouve muito uma frase, quando você for mãe, você vai entender. O que você entendeu, Lê, depois que você virou mãe? Eu só entendi uma coisa. Eu não acho que tem muita coisa para entender, não. Eu entendi que existe uma preocupação que eu não... Essa palavra mesmo, é preocupação que eu não tinha, que chega a doer a minha carne. Entendeu? E isso é uma coisa surreal. Assim, eu queria ter mais filho, mas eu tô achando que eu parei por aqui, porque eu não sei se eu suporto. Se você dá conta essa preocupação, né? Eu falei dela ficar doentinha aqui e tal, com naturalidade, mas não. Me dói a carne, entendeu? Então, tipo, eu nunca pensei que eu passaria por isso. Então, assim, quando você for mãe, você vai entender. Eu não sei se eu entendi outras coisas, mas eu entendi que existe essa preocupação, que é um amor, né? Que é o amor total, mas existe realmente uma preocupação com a saúde da criança, com o desenvolvimento da criança, com o bem-estar da criança, que dói. Sim. Dói demais. Que nem outro indivíduo te mobilizava desse jeito, né? Não tem. Tipo, não tem. Dói a carne da gente, sem dói o corpo. Sim. Eu sinto isso da mesma maneira, mas também num amor que eu nunca pratiquei antes, assim, que é uma coisa que você sente com... eu já expliquei dessa forma, eu acho que talvez fique claro de entender. Por exemplo, eu amo meu marido, eu amo meus pais e tal, mas não é um amor latente o tempo todo. O amor pelo meu filho é latente o tempo todo. Sim. Alguns clichês eu acho que são muito verdadeiros, tipo, é um coração fora do peito, tipo... Parece um pedaço seu que tá andando fora. Isso é muito forte. Aconteceu alguma coisa com aquilo e tal, desse amor, a gente vai sentir, né? Tipo, é muito louco, né? Eu acho que é uma sensação louca, né? Assim, eu acho que... E assim, olhar pra ela e ver também, eu acho que isso você vai falar, assim, o quanto em mim ela reconhece um porto seguro, assim. Era a minha principal preocupação. Isso pra mim é muito louco, assim, ela tá, né? A gente tá com os filhos na mesma idade, daí eles olham ali que eles se estão embasados, entendeu? Tipo, isso eu vejo, assim, quando ela tá comigo, o mundo dela para também. Eu acho isso louco de amor, assim, eu acho muito... Eu acho ser mágico pra alguém é mágico. Ser isso pra alguém, né, é muito mágico. E daí tem muito a ver com empreender, né? Porque, assim, você vai querer realizar muito mais quando você sente isso. Acho que as pessoas... hoje eu li uma frase no Instagram, que é de uma pessoa que eu gosto muito. Não adianta você... A única coisa que você não ensina pra alguém é querer, né? Tipo, era mais ou menos isso. E é isso, assim, é a mesma coisa de quem não empreende, quem não tem o próprio negócio, quem não sonha em realizar coisas, a gente nunca vai conseguir ensinar eu e você isso para essa pessoa, entendeu? É uma coisa que se tem ou não se tem. Não se tem. E daí, quando você tem um bebê, você quer fazer muito melhor e fazer muito mais, na minha opinião, para quem já tem esse querer, entendeu? Porque você tem por quem fazer agora. Você tem, né, quando era só eu mesma, eu fazia. Mas agora, filho, esse ano, assim, tipo, não tem comparação com o que eu quero me tornar e com aonde eu quero que minhas empresas cheguem do que eu achava antes, entendeu? Sim. E falando também sobre esse amor de mãe,
não sei se você viu uma campanha recente do Boticário que tá Eu viralizada. assisti inteira, todo mundo tá falando, mas eu comecei a não assistir. Então, ela fala sobre as despedidas, né? E eu acho isso tão forte, é bizarro. Nossos bebês são muito novos, né? Tem 10 meses, não completaram 1 ano ainda. Mas eu sinto que ser mãe é tá se despedindo. Eu o tempo todo me vem a imagem dele assim que ele nasceu, quando eu peguei na maternidade, porque essa primeira infância, ela passa muito rápido, né? De uma semana para outra, a criança muda tudo. E aquilo que você estava falando sobre a segurança que eles têm na gente é muito real e é muito forte. Quanto mais a criança vai ficando mais velha, isso fica mais evidente, né? Por exemplo, para dar um exemplo bem prático, a minha avó até diz que a mãe é o veneno, no sentido de que a criança tá tranquila o dia inteiro, você chega, começa a chorar, quer ficar grudadinho com você, não quer fazer mais nada, porque ele se sente totalmente seguro para ter todas as vulnerabilidades dele, para fazer toda a mãe, porque você é a mãe, você vai amar ele independente de qualquer coisa. E com as outras pessoas, ele não age da mesma maneira. Você sente isso também com eles? Sinto demais, né? A gente tem agora que ela já tá percebendo mais as coisas, para sair de casa, para eu conseguir fazer certas coisas, tem que ser mais escondido. Antes não precisava, agora tem, né? Sim. E realmente ela se sente segura. Ela, por exemplo, ela tá fazendo um pouco de birra, assim, que dizem que não pode chamar de birra. Mas eu não sei o que é. Mas daí chama como? Chama como? Quando eu falo não pra ela, ou tiro alguma coisa da mãozinha dela, ela se joga pra trás, a ponto de bater a cabeça. Sim. E agora ela também faz uma coisa diferente. É muito engraçado. E ela aprendeu a fazer isso. E ela faz muito mais comigo. Porque é isso que você falou, as vulnerabilidades ali, ela tá num porto seguro até, né? Eu posso chegar em qualquer lugar aqui com a minha mãe, né? Então, Sim. ela faz muito mais comigo do que ela, né? Relatos do pai, relatos dos avós, da avó, que passam horas, ela não tá fazendo nada, ela não tá fazendo nada. Tranquilo o dia inteiro. E daí ela começa, sabe? Daí se eu tirar alguma coisa da mão e tal. Tem muitas coisas fofas também que eles só fazem com a gente. E ela tem algumas coisas comigo que ela só faz comigo. E é muito, muito fofo, né? E é isso, tipo, passa voando, né? Então também a gente tem que se organizar um pouco para se dividir, né? Sim. Entre o trabalho, quem pode, né? Quem consegue, para pegar todas as fases, né? Pra gente se dedicar um pouco. Porque eu acho que se você decidiu ter um filho ou não também, às vezes a pessoa teve sem querer. Mas é tão incrível, é tão mágico, né? E são coisas... o filho é o maior significado, ou sei lá como a gente pode falar, do que é o tempo, né? O tempo 100%. você entende o tempo das coisas quando você engravida e tem um filho. Assim. Claro que quem não quer ser mãe vai entender de outra... Mas essas passagens da vida ficam muito claras pra gente, assim, né? Sobre o tempo. Passagem dos meses. Eu falo muito isso para as pessoas. Tipo, 1 mês, às vezes, na nossa vida não é nada. Não acontece nada, não muda nada. Se a gente tivesse filho... 1 mês na vida de um bebê é tudo. É absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Então, eu senti a passagem do tempo de uma maneira muito diferente. Eu acho que isso dá uma noção sobre o que é a vida. Que a vida, né, tá acontecendo agora. Porque às vezes a gente tá tão ocupado. Eu sei que parece um papo meio rare e tal, mas é real. Porque a vida que a gente vive hoje, ela faz de tudo pra gente se distrair, né? Sim. E a criança, ela te mostra o tempo passando, te leva pro agora sempre, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais preciosas, assim. Sim, ser mãe. ser mãe, eu também acho. E voltando um pouquinho pro empreendedorismo, Lê, o que mudou no seu negócio, nas suas decisões, na maneira de você se comportar, de aceitar risco, nos limites depois da Iris? Essa pergunta, eu até me toquei agora também, porque eu tô na cidade e eu sempre fui empreendedora. Eu percebi que eu tenho um comportamento um pouco diferente dos outros, eu só percebi agora. Porque eu não sei como é ser CLT. Então, assim, eu fui estagiária de 8 horas durante anos em empresas e tal. Na época, a gente tinha responsabilidade igual, os estagiários de 8 horas, né? A gente era muito cobrado. Mas ainda assim, eu não me tornei uma adulta, né? Eu fui até os 20 e poucos anos trabalhando em empresa, e depois eu 23, e depois eu não trabalhei mais. E eu sempre trabalhei para mim. O que parece muito desafiador para alguns, né? Eu acho que você construir o próprio negócio, faturar, né? Acho que é importante dizer que eu não
eu não nasci herdeira. Estamos aqui, de fato, não nasci herdeira. Então, eu não tenho pais... Tenho pais super organizados financeiramente, mas não tenho pais que me sustentavam desde que eu tenho meus negócios, desde que eu me formei. Então, realmente, são meus negócios que me dão oportunidades, né? Eu acho que o que mudou, de fato, é que eu voltei a arriscar. Ao contrário do que as pessoas pensam. Eu que sempre tive muitas coisas, abri várias coisas, meus 2 negócios já têm 10, quase 11 anos agora. Sim. Eu voltei a me dar o privilégio de começar outra coisa de novo. Então, esse ano eu estou começando um outro negócio e eu também estou numa fase de rever os que eu tenho e botar uma energia maior, uma propulsão maior. Então, na FIA, a gente, que é a agência, a gente já abriu alguns outros braços de trabalho. A gente se envolveu também numa consultoria de negócio para mulheres, que tá alavancando a gente bastante. A gente nunca fez parte de um grupo assim. Para também dar uma sacudida, né, nas coisas. E eu estou pensando e revendo toda a minha forma de trabalhar e aonde eu quero chegar daqui 10 anos também. Então, eu acho que se eu não fosse empreendedora minha vida toda, talvez eu quisesse mais segurança agora. É que eu não acredito nessa palavra segurança, tá, É um gente? mito, né? É um mito para mim. Assim, eu acho que quem tá no CLT talvez esteja numa situação menos segura do que quem é empreendedor, dependendo da situação. Porque se você só tem a sua carreira CLT, se você sair dali, o que você tem mais? O que você construiu para si? Qual que é seu hobby? Que negócio você já... E no contexto que a gente tá também, né, de inteligência artificial, que muitas posições vão começar a ser revistas. Nos Estados Unidos já foram, por muitas empresas, no Brasil esse movimento tá acontecendo agora. Tá acontecendo agora. Eu acho que tem uns layoffs aí de empresas de tecnologia que a gente está acompanhando, que são todos a Amazon parece que demitiu 1 milhar de pessoas no mundo, não sei o que, todas por inteligência artificial. Não tenho muita certeza, mas é isso. Então, tem posições que vão ser revistas, sim. Eu acho que as coisas que vão ficar são as mais estratégicas de estudo, realmente, né, do ser humano, da criatividade, das conexões que a gente faz. E, por isso, eu acho que não existe segurança. Então, eu me dei também o privilégio de arriscar, de botar energia um pouco mais, né? Porque agora, de fato, eu tenho uma filha e eu quero construir com ela oportunidades, experiências que, talvez, mantendo os meus negócios muito como eles estavam, isso não me daria tanta oportunidade. Então, estou movendo bastante as coisas, acredito muito em tecnologia, uso muito inteligência artificial. Então, acho que isso mudou bastante. Eu tenho me arriscado mais. Eu não tenho me arriscado menos. Legal. Muito bom ouvir isso. Eu tenho me até exposto a minha vida pessoal, me posicionado mais como pessoa física também, assim. Eu tenho, acho que uma mudança que eu tive é pensar mais no que faz sentido pra mim. Isso, priorizar, né? Tipo... E não só em relação, mas assim, isso que você falou dos próximos 10 anos, pra construção, que eu sempre refleti muito sobre isso, eu sempre fui a pessoa de planejar cada ano da minha vida. Mas agora eu tô pensando muito mais a longo prazo o caminho que eu quero trilhar e sempre revendo se ele faz sentido, porque eu acho que é importante também. Sim. A gente faz vários planos pra nossa carreira, pra nossa vida, mas tão importante quanto fazer é revisitar, né? De tempos em tempos. E eu tenho feito bastante isso. Legal você falar disso, porque eu não sei como seu cérebro funciona, mas imagino como capricorniano, eu não acreditava muito, que fica tipo, são muitas coisas, e eu gosto muito de sentar e terminar, fazer uns projetos assim. Agora tenho esses dias me dado esse luxo de começar e terminar projetos, e eu reflito muito, muito aonde eu quero pisar, onde eu quero estar, quanto de tempo eu quero gastar em certas coisas. E isso tem feito também eu rever tudo da minha vida, né? Os negócios. Então, eu acho que isso que você falou faz muito sentido. A gente acaba revisitando quando é mãe muita coisa, assim mesmo. Sim. E a gente começa a se enxergar de outra maneira também, né? Porque quando você está educando uma criança, eu acho que você se observa de uma maneira diferente. Ser referência eu acho muito incrível, sabe? Eu acho que faz a gente se dispor a melhorar mesmo, né? A gente agora é referência real. Porque uma coisa é você é referência na sua empresa, você é referência, não sei o quê. Isso é referência, entendeu?
Agora, quando você é referência para um filho, o que você quer ser de referência muda muito, assim, tipo, muda o grau da referência, muda tudo, sabe? Sim, eu vi num podcast uma vez uma coisa que eu achei muito curiosa, que às vezes a gente diz uns nãos que não tem muito sentido, sabe? Que é uma coisa nossa, assim, sei lá. Ah, não sobe ali porque é perigoso. Será que é perigoso mesmo? Será que não é um medo seu? Sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que a criança evidencia muito isso. Quais não seus fazem sentido mesmo, vão ser positivos para aquela criação, ou às vezes é só uma neura sua, uma coisa que é sua, não é da criança, sabe? Eu comecei a reparar muito nisso também. E Esse ponto que você falou é muito legal. né? Eu me questiono muito se é uma neura minha, se isso não é uma coisa importante para criança. A minha filha é muito livre, assim, porque eu acho que tudo é neura, entendeu? Tipo, eu acho que as pessoas inventaram tantas neuras para Especialmente para a menina, né? Eu não sei se você vai mudar do assunto da maternidade. Exatamente o que eu ia falar agora, era isso. Eu só queria falar uma coisa. Eu acho que as pessoas, uma vez, uma mãe que é muito bacana, que tem uma vida profissional ativa também, assim, fora o cuidado com as crianças, que dá um trabalho imenso, ela tem 2 filhas já grandes. E ela tem a minha idade, mas teve filho mais cedo um pouco. E ela estava me contando, ela é muito inteligente e tal, e ela estava me falando, eu não sou uma mãe, eu não sou uma boa mãe, ela falou pra mim. Eu falei, fiquei olhando para aquilo, pensando, eu não era mãe ainda, faz uns 3 anos mais ou menos. E eu falei, por que você não é uma boa mãe? Tipo, ela falou, porque eu não cozinho, porque eu não sei o quê, eu não sei o quê. Eu fiquei pensando, né, ela é arquiteta. E na hora já me veio, assim, a imagem do quarto. Ela tinha acabado de me apresentar o apartamento que ela tinha reformado, das filhas. E ela fez um quarto para essas filhas, que tinha espaços de desenho, todos tão organizados. E as meninas desenhavam, assim, acima da média, assim, total, né? Ela é arquiteta. E eu acho que tem esses estereótipos, né, do que é ser uma boa mãe, né? Cozinhar, não sei o quê, não sei o quê. É o que a gente falou lá No começo. E eu acho que, na verdade, você é uma boa mãe quando você entrega para o seu filho o que você tem de melhor. E aquela pessoa, na verdade, ela não tinha... Eu falei, não, você é uma ótima mãe. Suas filhas são nerds ao extremo. Uma filha tinha acabado de pedir para aprender japonês. Já mora fora do país, então já falava 3 línguas e estava pedindo para estudar japonês. Elas desenham maravilhosamente bem. E são as habilidades, porque eu conheço a pessoa desde que eu sou criança, e são exatamente as habilidades supra-sumo dessa mãe. que talvez a mãe ideal que a gente tem na cabeça não desenvolveria, né? Então, assim, ser uma boa mãe é entregar para o seu filho o que você tem de melhor. E o que você tem de melhor, Amanda, é diferente do que eu, Letícia, tenho de melhor. Então, com certeza, os nossos filhos vão ser diferentes, porque a gente vai entregar o que a gente tem de melhor. Eu falei, gente, você é uma mãe excelente no momento. Foi isso, na hora eu já soltei. Isso é um estereótipo que a sociedade criou, entendeu? Do que é ser uma boa mãe. Isso não tem nada a ver com o que de fato é ser uma boa mãe. E daí eu falei, suas filhas são incríveis. Sim. Tipo, então acho que é isso, né? Acho que nesse ponto maternidade, pra mim, é entregar o que você tem de melhor. Eu, de fato, já sei o que eu vou entregar pra minha filha, né? Entendeu? E sei o que de ruim também vou entregar. Sim. Então é importante a gente ter para tentar diminuir um pouco as coisas. Balancear. Balancear. Perfeito. A gente comentou um pouquinho, né, sobre a diferença também entre criar meninos e meninas. O que eu sinto? Que o Diego já é muito livre, muito corajoso, naturalmente. A gente incentiva isso naturalmente, porque é uma coisa que a gente é atravessada também, né, por esses estereótipos de gênero e tal. Então, o menino, ele é incentivado a subir nos lugares, a tentar coisas novas, pode andar sem camisa tranquilamente quando tá calor, tipo, desde as coisas básicas. Não sei se eu vou ter uma filha menina, né? Mas eu queria ouvir de você. Como que funciona, assim, na criação da Iris? Isso já era natural para você? Ou você pensou, isso aqui eu não quero replicar com a minha filha? Muito legal essa pergunta, sabe por quê? Porque é uma preocupação constante para mim. Por exemplo, eu não fui muito incentivada aos esportes. Não acho que seja só um problema de gênero, tá? Na minha casa. A minha família não curtia, não praticava tanto. Não fazia parte do universo. Exato, sempre me liberava. Eu sempre fui muito estimulada a estudar. Então, eu sempre fui muito boa na escola. Era um ponto lá de casa. Mas a minha filha, eu não quero que seja que nem eu fui criada, né? Esquisito.
Então, assim, eu sei que o que eu vou entregar para ela é essa parte do estudo, eu já sei claramente da criatividade, das artes, que é o que eu sou melhor, assim, mas eu quero muito, muito que ela se desenvolva do ponto de vista físico e esportivo. E graças a Deus eu tenho uma sorte, que é um ponto, né? O meu marido, ele gosta muito e ele pratica todo dia. E Legal. então, ele vai fazer um pouco dessa parte. Mas nessa liberdade diária, então, é uma coisa que eu me preocupo. Então, quando eu tô com ela numa brinquedoteca do prédio e ela tá lá explorando, sozinha, caindo, levantando... Você tenta não cercear nisso. Não, eu... Putz, cercear, assim, tipo, eu acho que é uma palavra que não existe mesmo. Assim, eu tento deixar segura, mas eu tento deixar até um limite. Até hoje, na escolinha, o feedback que eu tenho é que ela é muito exploradora, entendeu? Isso é tão precioso. É muito precioso, porque eu tenho essa preocupação realmente da criança não ser limitada. E daí já vem um ponto também, daí é mental, da minha postura com a vida. Eu acho que eu fui muito limitada, tipo assim, não é limitada, porque eu fui zero limitada, mas eu tive muitas oportunidades de brincar na rua e de explorar esse mundo. E a minha irmã, quando ela nasceu, ela tem 11 anos de diferença, a gente já morava numa outra casa que ela não tinha aquelas crianças que puxavam. Então, ela já ficou mais dentro de casa, fez menos coisas, depois foi fazendo adolescência só. Mas não acho que fomos crianças limitadas. Não existia a cultura, né, da menina. Mas eu empinei pipa, eu lutei quando eu tinha uns 10 anos por um carrinho de controle remoto. Daí eles não me deram aquele gigante, sabe? Que era bem masculino, para os estereótipos sociais. Sim. Eles me deram um rosa top, mas ele ia até a esquina da rua, era muito bom. Mas eu lutava pelas minhas coisas. Então, do jeito que eu amei brincar de boneca por muito tempo da minha vida, porque eu era viciada em boneca, eu tive essas outras coisas. Então, acho que foi muito plural a minha infância. Claro que estava enraizada, eles quiseram comprar um carro rosa e roxo, claro que tinha um machismo enraizado naquela situação, mas eu acho que eu vou conseguir liberar a minha filha um pouco, porque eu venho, por sorte, de uma construção de casal que meu marido também não tem. Ele acha que a mulher tem que praticar muito esporte, tem que fazer coisas que ele não tem esses estereótipos masculinos e femininos, né? A mãe dele também zero, ele tem uma educação um pouco diferente mesmo. E de antigamente, e eu acho que a gente vai conseguir. Então, acho que eu não consigo pensar que ela não deveria subir na cama elástica hoje e tal. Nunca parei para pensar nisso até hoje. Foi você que trouxe esse tópico. Eu nunca pensei se fosse um menino ou se fosse uma menina, entendeu? Que bom. Então, acho que isso é uma coisa importante. Legal você trazer esse tópico. Você estava falando da sua criação, eu pensei na minha infância. Eu sempre fiz muito esporte. Eu era a menina atividades extracurriculares. Ah, entendi. Eu fazia Que ótimo. handball. Eu era uma das únicas meninas que jogava basquete com as meninas. Eu ganhei um campeonato de basquete e as meninas da minha sala não jogavam. Então eu tinha que jogar com as Eu meninas. acho essas experiências, assim, de liberdade muito importantes, entendeu? Sim, e eu não me sentia nem um pouco lapidada ou cerceada nesse sentido, mas eu sinto que algumas coisas eu era mais julgada, por exemplo. Eu sempre fiquei muito vermelha fazendo esporte, porque eu sou muito branquinha e tal. E ficava desarrumada, né? Depois de praticar. E eu sentia que a família e tal, ai, mas, né, você é menina, tem que se arrumar, tá muito desleixada. E eu não ligava a mínima pra isso. Então, eu sinto que vinham alguns julgamentos que o menino nunca ia receber. Então, se eu tiver uma filha, eu vou tentar não trazer essa carga pra ela, sabe? Porque é tão bom você tá vivendo aquele momento da infância, praticando o esporte sem se preocupar com nada. A gente é cobrada depois tanto tempo pela nossa aparência, pela forma como a gente senta, como que a gente se porta, sabe? Eu acho que essas cobranças pra menina vêm muito cedo. Às vezes eu converso, só trazendo esse gancho pra você, com gente que tem filhas de 9, 10 anos, ela já tem uma preocupação com a aparência absurda, sabe? Eu acho isso um ponto relevantíssimo da nossa existência, assim. Eu acho que isso vem para a vida adulta de um jeito muito pesado. Sim. Porque a mulher, né, é um tópico que a gente falou, a mulher tem que estar sempre muito arrumada, com as unhas feitas, com o cabelo X, com não sei o quê. O homem, ele tem uma praticidade visual no dia a dia dele,
que até impulsiona o emprego, a carreira dele, onde ele está. Então, eu também gostaria de que isso, que a minha filha, de fato, se ela quiser fazer, ela tenha isso. Mas se ela não quiser... Eu sou muito apaixonada por essa geração nova, mais nova. Porque, assim, as meninas não têm mais a obrigação de fazer as unhas. Eu acho isso super legal. Elas têm uma praticidade com roupa que eu acho muito melhor, sabe? E assim, mesmo tendo todo o conhecimento de marketing, que é o visual, nos 30 primeiros segundos, vai impactar a sua carreira, eu tento passar isso para o meu time, eu quero também que elas sejam livres, entendeu? Até para um time feminino, que é o que eu quero, de fato, para minha filha, entendeu? Acho que a gente tem que construir um mundo bem baseado nessa praticidade, né? Eu acho que a gente vem angariando espaços, eu acho que as mulheres estão trabalhando de tênis, acho que as mulheres, a gente tem marcas aí que já falam dessa praticidade, né? Que o conforto, tem a Lela para falar que o conforto no dia a dia é uma revolução, né? E eu acho que o conforto, a praticidade é uma revolução feminina mesmo, porque é o tempo que você demora para estar impecável todos os dias dentro de uns padrões antigos, é o tempo que talvez você demore para ter uma ideia genial e colocar alguma coisa em prática no dia a dia. 100%. Eu acho que, assim, a imagem é uma ferramenta poderosa. Isso a gente sabe, a gente trabalha com comunicação, é inegável. O problema é quando a imagem vira um limitador. Sim. Se você não tiver com cada detalhe seu impecável, olha o quanto isso gera de carga mental para você. Você já vai muito preocupado, é uma preocupação que os homens não têm. Então, eu acho que é saber como você usar a sua imagem ao seu favor, mas não deixar que isso te limite, que te aprisione, sabe? Esse é o principal tópico que eu acho muito importante você já ter isso bem claro para você, desde a Iris bebezinha, assim, porque, como eu te disse, ter essas meninas... Eu vejo essa mudança de comportamento que você falou, que é muito positiva, mas eu acho que estão voltando algumas modas, por exemplo, da magreza extrema. Sim. E por causa da hiper... Como é que a gente fala isso, né? A gente se mostra muito mais na internet, então a comparação é muito maior, que tá mexendo muito com a cabeça dessas meninas também, sabe? Eu acho que a aparência física, né? Ela tem um peso na vida feminina que às vezes eu vejo... Que tem a ver, nossa, até com a gravidez. Que eu vejo, às vezes, levar pessoas a fazerem coisas que estão totalmente fora do padrão. Muitas pessoas já me perguntaram se eu vou usar Ozempic ou qualquer outro tipo de remédio para voltar para o meu peso depois da gravidez. E, assim, eu convivo em ambientes que muitas pessoas usam, e sem julgamento, porque, assim, se a pessoa se sente bem, se ela quer se sentir bem dentro da aparência, eu tô zero julgando. Mas a pessoa eu acho engraçado. esquisito. Eu acho engraçado a pessoa achar que estar magra ou estar dentro do meu peso antigo vai me limitar de alguma forma, né? A construir ou acreditar no valor, né? Eu acho que a autoestima é uma coisa muito séria, né? Uhum. Eu trato a autoestima como uma das coisas mais importantes da sociedade, sabe? Eu acho que quase todos os problemas que a gente passa como mulher têm a ver com a autoestima, né? E acho que as pessoas não entenderam que a autoestima não é construída do ponto de vista físico, é construída de você entender a sua capacidade de se autorrealizar, de realizar projetos bacanas, de se construir coisas que te deixam feliz, sabe? Uhum. E isso é entender o potencial da sua história, é acreditar no potencial da sua história. Então, assim, eu realmente, se eu tivesse super preocupada, eu já fui muito mais atleta e tal, se eu tivesse super preocupada hoje, eu estaria na pegada que eu tive há uns 2, 3 anos. Então, essa não é uma preocupação para mim, engraçado, né? E é uma preocupação para muita gente. E tem a ver também com a gravidez, com ser mãe, com tudo isso. Tem gente que fala, você acabou de ser mãe, já você vai voltar. Será que um dia eu vou voltar? Pro corpo que eu tinha, eu nunca mais ia voltar. Porque meu corpo mudou muito. Então, assim... Sabe? O que isso é uma pauta? O que isso é uma pauta? Tipo, eu não consigo entender muito bem, sabe? Mas também tem a ver com a minha criação, tem a ver, sei lá, com outras coisas que envolvem essa crença na autoestima, assim. 100%. Pra gente ir finalizando, Lê, o que você quer que a Iris enxergue em você? Não só como mãe, mas como mulher. O que você gostaria que ela visse? Eu acho que isso que você citou, assim, o potencial de realização, assim.
Eu acho que você passar para um filho que ele pode, de fato, fazer o que ele quiser, que ele tem que ter meios, tem que se organizar, que ele vai construir coisas da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Eu acho que isso é o ponto mais importante da vida, sabe? E tem um outro ponto, assim, que eu acho que lá em casa foi forte e que os meus pais não perceberam e foi contra eles, porque meus pais são zero empreendedores, eles são super CLT, concurso público, aquela coisa da segurança e tal. Sim. E como a maioria das famílias era, né, também eu acho, aqui no Brasil, antigamente. E eu quero muito passar para o meu filho, para os meus filhos, se eu tiver mais de um, ou para minha filha, para eles, que carreiras e fazer as coisas como as pessoas fazem normalmente é muito pouco, assim. Então, sempre questionar. Eu acho que o que eu quero deixar para ela é o questionamento, de fato. Eu sempre paro e olho tudo que todo mundo está fazendo e dou uma questionada. Será que esse caminho é para mim? Será que essa direção que está todo mundo indo é a minha direção de fato? Né? Então, até percebo que em alguns lugares as pessoas ficam um pouco chocadas com as direções que eu tomo, ou com as decisões que eu tomo. Mas entender que o que é para todo mundo talvez não seja para ela, que tá tudo bem, entendeu? Eu acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar e é o que eu quero deixar, assim. Não, ótimo legado. E entendendo, né? Voltando agora um pouquinho à nossa introdução lá que a gente falou sobre o que as pessoas esperam de ser mãe e a tua expectativa antes e depois. Você sente que você se despediu de algo também depois da maternidade? Ou você só... Esses dias alguém tava falando pra mim que isso era luto, né? Quando eu tava conversando com uma pessoa sobre a ex-Letícia, né? Eu não sei. Eu não parei ainda muito de... Eu acho que eu me despedi da minha liberdade, assim. Eu acho que quem tem filho não tem uma liberdade excessiva. Eu acho que isso é um fato. Você é responsável por um ser humano. Então, eu acho que você vai realizar coisas, mas é diferente de quando você não tinha aquele filho. Eu não sei de que Letícia ainda me despedi, sabe? Eu tô um pouco ainda descobrindo essa Letícia, assim, que eu me despedi, que eu deixei para trás. Eu acho que talvez eu tenha me despedido de uma Letícia que levava as coisas um pouco na brincadeira, sabe? Que tinha uma facilidade para tocar o negócio e levava umas coisas um pouco assim... se não der certo aqui. Eu depois da Iris, sou uma pessoa muito mais séria. Sabe o que eu me despedi? Eu tenho muito claro hoje que eu não vou ficar para sempre aqui. Mas eu sempre achei que eu não ia. Que eu não... Né? Porque a gente sabe, mas isso da morte veio com uma força, assim, que eu acho que eu não tinha... Saber e entender isso na prática é bem diferente, sabe? Então, acho que ter o Diego me deu um senso de que eu tenho que aproveitar ao máximo os momentos com ele, eu tenho que estar presente e tentar ser a melhor mãe possível, sabe? Quando eu tô com ele, porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? Então, e essa preocupação também de, cara... Será que eu quero atravessar essa rua correndo mesmo? Que vai que acontece alguma coisa. Eu tenho isso, entendeu? Eu acho que você descreveu, eu acho que não há mais tanta liberdade. Então, até nessas decisões. Eu vou atravessar essa rua correndo, pode acontecer alguma coisa comigo, entendeu? Então, até para atravessar uma rua correndo é um pensamento que é isso. Eu acho que diminui muito a liberdade da gente. Mas abre um leque de possibilidades de construção familiar para quem quer ter uma família, quer ter filhos, que é incrível, entendeu? De amor, de sonhos do que você vai viver com aquela criança, que é incrível. Acho que isso que você falou de finitude, né? A finitude, ela é real, assim, na gravidez e depois que o bebê tá no mundo, né? Porque é agora que ela fica doente, eu falo, gente, aconteceu alguma coisa séria, essa menina foi pro hospital. Tipo, tem alguns nenéns, né, da turminha dela, foram pro hospital. Gente, eu juro, acho que é o colapso. Sim. Porque primeiro que eu tenho um certo problema com saúde mental. Eu sou
muito de boa na vida, com tudo. Mas eu só me importo realmente com saúde. Então, para mim, problema... Exato. Eu durmo, acordo de boa com problema. Eu nunca tive problema de insônia, só para vocês entenderem, 20 anos empreendendo. Eu durmo muito. Outro clichê que falam da maternidade, que a mãe fica com o ouvido melhor. Mentira, é meu marido que acorda à noite. Acordou para ela começar a dormir. Ficou muito bom, menino. Penadíssimo. Eu escuto uma pena caindo. Jura? O meu, eu durmo a noite toda. Eu acho que é clichê. Quando você tem outra pessoa responsável que vai lá, você dorme, tá? Mas tudo bem, cada mãe é de um jeito. O meu marido, ele tem o sono mais pesado. Então, eu lá em casa sou eu, entendeu? Dá equilíbrio, né? Dá esse equilíbrio. Mas eu acho que é isso. Eu acho que esse negócio da maternidade, ele muda muitas coisas, potencializa outras. Eu perdi, você falou do que eu perdi uma certa leveza. Eu perdi. Eu tô mais séria. Se você me conhecesse antes, eu sou boba, bocó, eu dou risada de tudo, sou meio idiota, mas eu era muito mais. E muito mais, isso aqui, putz, deu certo aqui, sabe? Agora não. Sim. Sabe? Eu sempre fui fazendo as coisas até elas darem certo. Porque eu acredito muito nisso de negócio também, que acho que as pessoas não têm muito essa visão. As coisas não dão certo logo, elas demoram. Sim. E vai afinando, melhorando os processos. Então, assim, eu sempre acreditei nisso. Mas era sempre com mais light, quando só tem você para sustentar, entendeu? Agora com o filho, não. Eu perdi a minha leveza, eu me despedi dela um pouco, assim. Sou uma pessoa mais séria agora. Perfeito. Mas eu acho que eu ainda consigo encontrar muita leveza na Letícia, que não conhecia a antiga, né? Que a antiga era muito boba. Nossa, quem me vê de fora, às vezes acha que sou bem séria, assim, não sei o quê. Mas vai me conviver comigo no particular, eu sou bem idiota, gente. Gosto de coisas bem leves. Fora livros, séries, sabe? Fora coisas de negócio, eu sou bem, nossa, light, assim. Isso é gostoso, que bom. Precisamos de mais gente. Eu tava lembrando aqui que uma coisa que eu tinha um medo assim que eu fiquei grávida, que te colocam umas roupas de grávida, um jeito... Eu tive problema com isso, mas se a gente ficar aqui, a gente vai ficar o dia todo. Não, eu só lembrei disso rapidinho. E eu me despedi disso de que eu quero ser a mãe que se veste como a Amanda se vestia. Não, ou como a Amanda quer se vestir. Não como uma mãe tem que se vestir também, sabe? Eu acho que isso tem que ser... Esse negócio, esses clichês, né? Como que uma mãe tem que se vestir? Pra mim, a mãe tem que se vestir do jeito que ela quiser, entendeu? Então, tipo assim, é isso. Mas começaram a me dar roupas, coisas que eu falava, gente, isso não tem nada a ver comigo. Só porque eu tô grávida, eu vou vestir isso? Não. Sente uma senhorinha. Exato. Não tem nada a ver. Lê, chegamos ao fim dessa conversa deliciosa. Queria te agradecer muito. Eu acho que a gente teve uma conexão muito rápida, assim, muito genuína, por isso que você tá aqui. E muito obrigada por ser uma inspiração, por ser uma pessoa com quem eu me sinto à vontade para trocar sobre maternidade, sobre empreendedorismo, sobre vida. E te agradeço, quero que você se sinta à vontade, use esse espaço aqui para deixar suas redes, seus projetos. E muito obrigada mesmo. Amanda, imagina, eu que é um privilégio estar aqui, né, conhecer o trabalho. Eu acho você uma mulher incrível. Você é uma menina ainda, né? A gente vê como mulher, mas você é uma muito jovem para toda essa responsabilidade. Tenho acompanhado desde que a gente gravou aqui a primeira vez e foi muito bacana, né? Eu acho que eu quero deixar as minhas redes, meu Instagram é LelisL, igual a gente escreve Lely Blanc. Então, lá o Instagram é aberto, todo mundo pode seguir. A gente fala bastante de empreendedorismo, de marketing, da marca nova, que é sobre pausas. Eu acho que eu sempre pausei muito, né? Eu sou uma empreendedora que tirei férias de 30 dias todos os anos, eu viajei demais. Eu acredito em pequenas pausas do dia, e isso que a gente está fazendo aqui, essa conversa, um café bom, um bom banho, uma boa série de besterol, um bom filme antigo. Isso ajuda também a maternidade ser mais leve. Mais leve. Então, acho que esse é o recado que eu quero deixar. Acho que não acredite nesses estereótipos do que é ser uma boa mãe ou uma mãe ruim, sabe? Seja a mãe que você pode ser e entregue pro seu filho o que você tem quer de ser melhor. também, né? Exato. O que você tem de melhor é diferente do que eu tenho, e por isso que já dizia Krenak, é necessário toda uma aldeia para criar uma criança. Não é só a gente que vai formar aquele indivíduo, a gente precisa de toda a sociedade, né? Acho que é bem prepotente acreditar que eu, como Letícia, ou meu marido, a gente vai formar aquela criança sozinho. Não.
tudo que ela passar, tudo que ela conviver com toda a sociedade. Então, acho que isso é importante, assim, tirar o foco um pouco da gente também, sabe? Assim, eu acho que é bem relevante para a vida de mãe e para a vida de empresária também. Com certeza. Obrigada, Lê. Eu queria agradecer você que está aí do outro lado, que acompanhou esse episódio especial de Dia das Mães, né? A gente está fazendo uma série curtinha e cada pessoa que assiste aqui tem muito valor para mim. Queria agradecer de verdade. E a gente se encontra nas redes sociais da Ana Cerdeira, na Mood também, que é minha produtora, meu estúdio. Então, siga lá e que a gente se encontre no próximo episódio. Tchau!